Querida Renata, faça a sua primeira pergunta aí para o nosso candidato. Vamos lá, Ricardo. Acho que a pergunta mais importante aqui, antes da gente iniciar, não, já iniciando, por que você quer ser prefeito dessa cidade? Né? Em que momento virou essa chave para você? Como você acabou de dizer, você é metroviário hoje, tem o ensino médio, então o que fez você chegar aqui? Bem, primeiro eu agradeço o espaço. Acho que a gente gostaria de começar pedindo a licença um pouco para apresentar quem é a Unidade Popular, qual é o nosso projeto, assim, rapidamente, obviamente. Por favor, Ricardo. Mas a UP, como você introduziu, passou por um processo de legalização muito importante. Então, nós tivemos um processo de coletar 1.200.000 assinaturas. E esse trabalho foi feito com a nossa militância, organizando nas bases, preparando, né, o nosso povo para as lutas. Então, a gente está sempre inserido nas lutas sociais, no movimento sindical, no movimento de mulheres, no movimento de moradia, né? E também muitas pessoas da juventude. Então, esse trabalho de base fez com que a gente tivesse as condições de fazer um processo sem dinheiro, sem financiamento de nenhum grande empresário, enfim, de nenhum político que já era famoso, e nós conseguimos fazer esse processo de coleta. Então foi um processo de bastante organização, de bastante distribuição de tarefas em várias equipes, em que a gente precisava tanto ir para a rua, coletar a assinatura das pessoas fisicamente, quanto de fazer uma triagem e enviar para os órgãos competentes que fizeram a análise das assinaturas e deram a confirmação para nós da legalização em dezembro de 2019. Então, a Unidade Popular é um partido do nosso povo, que está sempre nas ruas, nas manifestações e lutas do nosso programa político. Então, é importante reforçar que nós temos um programa, né, que está apresentado nessas eleições, que defende o poder popular e o socialismo no nosso país e também na nossa cidade, evidentemente. Então, a UP ela vem dessa formação. Eu participei de todo o processo, né? Eu estou organizado nas estruturas do nosso partido desde 2010, quando eu era estudante da FABC, Universidade Federal, e depois acabei passando no concurso do metrô e não consegui terminar devido à questão da jornada de trabalho, enfim, aos processos do trabalho do partido também que eu já era envolvido, e também priorizei isso, né? Foi uma coisa que eu tinha mais afeição, mais vontade de fazer, que era a construção das lutas do nosso partido. Então... Mas quando que deu eu vou entrar ali num cargo público e pode dar um problema, minha família vai estar ameaçada, eu vou ficar trabalhando que nem um animal, vão me xingar no Twitter. Cara, quando que veio essa vontade? Foi um processo que aconteceu, não tive um momento que eu liguei uma chave para me tornar um candidato. Foi uma coisa que a gente foi construindo coletivamente, né? Então, eu sempre tive presente em várias lutas. Estive na jornada de 2013, tivemos todo esse processo de legalização, que foi um processo de rua, um processo de estar à frente e defender as ideias políticas da classe trabalhadora. Então a gente defendeu contra a reforma da Previdência, tivemos em outras manifestações. Mais recentemente, né, nós tivemos na ocupação da Câmara Municipal de São Paulo, né, contra o processo de desestatização, que foi de 2017. E mais recentemente, em dezembro passado, nós tivemos dentro da Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, e protestando contra a privatização da Sabesp, que foi um caso que ficou muito famoso, né? Nosso partido teve lá, né, de forma organizada, com mais de 100 pessoas, nos 3 dias de votação lá. Teve um grande confronto, a gente sofreu uma grande repressão naquele dia, porque a gente foi levantar cartazes na frente lá dos deputados. Então, não teve um clique. Teve uma coisa de o dia a dia, o nosso trabalho político, da nossa defesa do nosso programa do poder popular e do socialismo no dia a dia, com questões mais objetivas. A gente sabe, socialismo é uma coisa que nós queremos chegar, mas para o dia de hoje sempre tem uma luta mais objetiva. Então, objetivamente, luta contra as privatizações. Organizamos as greves que tiveram no ano passado, greves unitárias, de metroviários, funcionários da Sabesp, enfim. Esse processo fez com que eu me tornasse uma pessoa para ser candidato. Eu tenho uma pergunta aqui para você. Então, você falou que vocês fundaram um partido, vem então nessa história, foi se construindo esse lugar, né, que você chegou hoje. E por que o Ricardo e não outra pessoa que faz parte do partido ser candidato à prefeitura? O que a gente conversa muito entre nós, da Unidade Popular, é que a nossa candidatura, ela é muito coletiva. Ela é uma expressão de todo um trabalho. Como eu falei, né, a gente faz um trabalho de formiguinha mesmo, assim.
a gente faz porta a porta. A gente faz brigadas do nosso jornal impresso a cada 15 dias, com centenas de pessoas envolvidas em mais de 100 locais da cidade. Então, a gente tem uma ação de rua muito forte, chamando o nosso povo a se organizar. Então, o lugar de candidatura é um lugar coletivo do nosso ponto de vista. As regras eleitorais impõem que a gente escolha um nome, né? Sim. Que eu acho que é por aí que você está querendo entender melhor. Mas o nosso trabalho eu represento um programa, eu represento um conjunto de pessoas. E dentre as pessoas que estão nas lutas, eu era um dos nomes que a gente achava que representava também essa coisa da classe trabalhadora. Mas foi uma coisa assim, teve uma decisão, todo mundo, ou foi... Ninguém quis... Vai, Ricardo, você tá bom, eu sou o único que quero. Não, Ou tá tendo uma briga, tem um cara chamado Hugo que queria estar no seu lugar e ele te odeia. Não, a gente não tem briga, assim, a gente tem muita unidade... Ricardo. Pô, óbvio que tem. Você acha que não tem um cara com... Eu sei que é difícil de acreditar, mas a gente Eu não acredito nem a pau. Tem um cara chamado Hugo que tá com uma raiva de você que ele queria estar no seu lugar. A gente fez uma convenção em que a gente apresentou o nome, né? A gente vem, na verdade, teve o 1º de maio também, que a gente lançou. Então foi uma construção bem coletiva, com objetivos políticos principais. Então a gente tá fazendo um movimento de chamar a classe trabalhadora organizada a se somar na nossa luta. Então eu sou uma pessoa que está sempre em greve, estou sempre fazendo lutas na linha de frente. Fui preso no ano passado, né, em dezembro, nessa situação da Alesp, imagino que vocês saibam. Sim. E uma acusação, assim, absurda. Né? Realmente nenhuma prova eles têm, nos levaram presos, a gente foi incriminado, nós tivemos companheiros nossos que passaram 6 dias no CDP2 de Guarulhos, tiveram em cela, unicamente porque se manifestaram, levantaram cartazes, aí teve uma confrontação por parte dos deputados, por parte da própria PM, a gente saiu com várias pessoas feridas e a gente está respondendo um processo. Então, a gente, inclusive, dentro disso, uma das principais lutas da UP é combater o fascismo, que é uma sociedade que vem se militarizando, vem trazendo uma repressão maior para o nosso povo e a gente está fazendo oposição a isso na linha de frente. Então, o meu nome... ele é um nome coletivo, mas também fruto de estar muito à frente dessas lutas, né? Eu entendi, perfeito. E assim, na verdade, quando eu te fiz a pergunta, obrigada pela resposta, mas eu queria entender um pouco mais sobre você mesmo, conhecer um pouco mais do Ricardo. Porque assim, se tem várias pessoas que fazem parte, se é um coletivo, ainda assim, tem que ter um diferencial para quem está aqui na linha de frente. Então assim, quais são as habilidades que você considera? Cite 2 habilidades que você tem que te diferencia da maior parte das pessoas para você ter sido escolhido para estar aqui. RH, irmão. 2 qualidades suas. Olha, eu me considero uma pessoa do corre, sabe? Trabalho bastante. Minha escala no metrô, eu começo a trabalhar às 5h30 da manhã e tenho uma jornada de trabalho bastante intensa. Trabalho até às 2h38, 14h38 é lá o nosso horário de ponto. Então saio de lá e vou... Você hoje estava no metrô? Não, agora você eu estou licenciado para eleição por questões legais, eu não posso estar lá no meu posto de trabalho. Claro. Eu não perdi o emprego, a nossa função, mas no momento eu estou licenciado para eleição. Quer dizer, que delícia, você parou de acordar às 5h30 da manhã para ir lá no metrô. Cara, na verdade estou trabalhando mais do que quando eu estava lá. Então, assim, a gente tem muita energia pelo trabalho que a gente faz. Eu trabalho em estação, inclusive na estação Barra Funda. Então, eu trabalho no atendimento, trabalho que está bastante precarizado, então a gente está, assim, super sobrecarregado. Então, a gente consegue fazer esse atendimento na rigorosidade, na disciplina que se pede, e saímos de lá e vamos fazer o trabalho político que a gente acredita e defende. Então, corre é uma habilidade, e o outro, qual que seria outra característica positiva sua? Eu acho que o que eu aprendi no partido, de a gente conseguir ser organizado, de fazer um trabalho coletivo, eu absorvi bastante. Então, eu tenho essa habilidade de respeitar o coletivo, ao mesmo tempo que eu tenho essa função hoje de representar o partido na eleição. Então, eu acho que eu consigo fazer bem essas 2 coisas, de representar o coletivo, assumindo a responsabilidade individual que isso traz.